né? Então é uma alegria, estou feliz por poder participar com vocês dessa festa tão maravilhosa, desse culto especial de aniversário da igreja. Já botei meu celular aqui para despertar, para não perder o tempo, senão os irmãos vão querer ir para casa meia-noite, né? E eu prometo que às 10 horas eu termino aqui. Brincadeira, Eduardo. Então, sou grato a Deus pela honra de poder estar celebrando com vocês esse 7º aniversário da igreja ABA aqui em Luiz Alves. E como minha esposa falou, esses pastores tão amados, tão queridos. Eu fico muito feliz, queridos, em ver o avanço dessa igreja. Cada vez que eu venho aqui, eu vejo algo diferente, eu vejo o progresso, eu vejo o avanço. Cada vez que eu venho aqui, eu vejo mais gente chegando, né? E hoje, em especial, esses 8 abençoados e abençoadas que vão selar essa aliança com o Senhor através do batismo. Então, eu fico feliz em ver o agir de Deus, o crescimento da igreja e ver realmente Deus presente nesse lugar. E feliz por ver você aqui, que bom que você está aqui. E eu queria, então, nessa noite, compartilhar com vocês a história de uma igreja que é parecida com essa, a igreja de Tessalônica. Eu queria ler com vocês o texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até o 9. E Paulo vai dizer acerca dessa igreja, ele vai revelar a alegria que ele tem com essa igreja. E Paulo chama essa igreja de uma igreja que realmente ela era conhecida, né? E o tema dessa palavra é uma igreja de boa fama. E diz o seguinte, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 até o 9. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Ação de graças pela fé da igreja. Sempre agradecemos a Deus por vós, mencionando-vos em nossas orações. Recordamos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, reconhecendo, irmãos amados, de Deus, que fostes eleitos por Ele, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo, em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos no vosso meio, em vosso benefício, quando estávamos convosco. De fato, vos tornastes nossos discípulos no Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão em Macedônia e na Acaia. Porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por essa igreja, obrigado pela tua presença aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor, de fato, tem derramado graça sobre esse lugar. Ó Deus, eu quero ser útil a Ti para que a palavra venha fluir, ó Pai. E que, ó Deus, não seja eu aqui, ó Pai, mas o Senhor, ó Pai. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo e declaro minha total dependência do Senhor, para que essa palavra chegue aos corações e que o Teu nome seja exaltado em nome de Jesus. Amém? Queridos, a igreja dos Tessalonicenses, ela foi muito relevante no seu tempo. Ela foi uma igreja que realmente ela se tornou conhecida por revelar um evangelho genuíno e por mostrar também a transformação que Jesus opera naqueles que se dispõem a segui-lo. Sabe, essa igreja de Tessalônica, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, junto com Silas e Timóteo, quando na segunda viagem missionária. E é interessante que essa região, ela estava dentro do continente europeu, e foi o início ali da proclamação, da pregação do evangelho naquela região. Então, queridos, foi um grande desafio missionário para o apóstolo Paulo, a abrir essa igreja, fundar essa igreja, começar essa igreja. Sabe por quê? Porque a princípio não era plano de Paulo de passar por lá. Paulo estava na sua viagem missionária, e ele fala que um dia ele estava dormindo, e ele teve uma visão, e um homem apareceu para ele e falou assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a Macedônia já era a região da Europa.
Então Paulo é impelido, ele é levado, ele é conduzido para aquele lugar, e ali nasce uma igreja. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A igreja não é fundada. Nós vamos fundar uma igreja, nós vamos abrir uma igreja. Irmão, a igreja nasce, porque a igreja é corpo de Cristo. Essa igreja nasceu no coração de Deus. Essa igreja nasceu, porque o que abre, fecha, mas o que nasce não fecha, irmão. Então essa igreja, ela foi gerada no coração de Deus, essa igreja nasceu, assim como essa igreja da Tessalônica. Deus revela a Paulo. Paulo tem aquela visão onde um homem aparece para ele e fala assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Não era a vontade de Paulo. Eu vou para outro canto. Mas amado, como é bom quando o homem é guiado por Deus e não pelo seu próprio coração. Como é bom quando você ouve a voz de Deus e obedece a Deus. Como é bom quando você faz planos, mas de repente Deus fala assim: vamos mudar esse plano? Vamos fazer a minha vontade? Sabe essa pessoa que está ao teu lado? Ela está hoje, nessa noite aqui, porque ela ouviu a voz de Deus, porque ela veio: eu vou para a igreja, eu poderia ficar em casa, está chovendo, podia ficar lá debaixo das cobertas, podia ficar lá, né? Até transmite o culto para eu pastor em casa. Não, você que está aqui, você está aqui porque Deus te trouxe aqui, e você ouviu a voz de Deus. Paulo, ele ouviu a voz de Deus, e eles chegaram então nessa cidade. E se você ler em casa, porque o nosso tempo aqui é curto, mas lá em Atos capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 9, você vai ver como começa essa igreja. Paulo, Silas e Timóteo chegam naquela cidade, e por 3 sábados seguidos, eles foram até a sinagoga e proclamaram Jesus. Você vai ver ali que alguns judeus, gentios, membros da alta sociedade, se converteram ao evangelho. Porque, amado, quando você fala de Jesus, as pessoas se convertem, porque não tem nada que o mundo precise mais do que Jesus, amados. Sabe, as pessoas precisam desesperadamente de Jesus. E Paulo, Silas e Timóteo, e os irmãos ali, Jason e alguns, começam a pregar. E a palavra fala que alguns judeus, gentios, membros da alta sociedade se converteram ao evangelho. Só que, amados, eles não puderam ficar muito tempo nessa cidade, porque houve uma perseguição. Se você ler em casa depois Atos 17, você vai ver que é uma perseguição. Paulo e Silas têm que fugir daquela cidade. Eles levam Jason preso, Jason fica preso, tem que pagar, sabe, para poder sair da cadeia. Há uma perseguição, porque alguns judeus, alguns líderes judeus se rebelaram, enfim. Então Paulo sai daquela região. Mas com o tempo, Paulo preocupado com aquela igreja nova, aquela igreja que tinha nascido, Paulo manda Timóteo, para que Timóteo pudesse trazer notícia daquela igreja. E é interessante que Timóteo traz ótimas notícias. Timóteo traz assim: olha Paulo, aquela igreja está crescendo. Olha Paulo, aquela igreja em Luiz Alves está crescendo, Paulo. Olha Paulo, Deus está fazendo coisas naquela igreja, Deus está abençoando, amado. E como é bom você ouvir notícias de que a igreja está crescendo. E eu me alegro com essa igreja, pastor Elton. Quando eu ouço, quando eu vejo, quando eu olho lá os stories lá, quando você posta, eu acho, cara, que demais, Deus está movendo naquele lugar. Querido, porque é bom. Essa igreja dos Tessalonicenses, ela começou a crescer. E quando Paulo envia Timóteo, e Timóteo fala: olha Paulo, essa igreja está crescendo, essa igreja está amadurecendo, inclusive essa igreja é portadora de uma boa fama em toda a região. Irmão, como é bom você ouvir falar bem da tua igreja, não é verdade? A gente ouve tanta gente falando mal de igreja por aí, é tão triste. Mas quando você fala: nossa, nossa igreja é uma bênção, nossa igreja é uma igreja que ama, é uma igreja, sabe, que agrada o coração de Deus, é uma igreja de pessoas que não são perfeitas, irmão, ninguém aqui é perfeito, mas nós somos apaixonados por Jesus e vamos nos aperfeiçoando a cada dia. É muito bom ouvir isso. Então, se a igreja dos Tessalonicenses se tornou, como a palavra fala, modelo para as demais igrejas, eu digo que esta igreja também é modelo para esta região. Essa igreja é modelo para essa cidade. As pessoas vão falar da igreja de Luiz Alves, vão falar assim: olha, aquela igreja é uma bênção. Aquele povo é um povo sério, aquele povo é um povo comprometido, apaixonado por Jesus. Eles estão completando 7 anos. Eles não vieram de passagem, não são aventureiros. É uma igreja de gente séria. Amém? Tem alguém sério do teu lado, abençoado, aí olha para ele e fala: é você. Você é uma bênção. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, meu querido,
Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele revela uma alegria tão grande quando ele ouve as boas notícias dessa igreja. Paulo chega a dizer, sabe, no versículo 7, que aquela igreja, ele diz o seguinte: desta forma vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes da Macedônia. Irmãos, o apóstolo Paulo está alegre, feliz, porque ele vê que aquela igreja, ela se tornou um modelo, uma igreja de boa fama. E eu vou dizer que se a igreja de Tessalônica era modelo para as igrejas do seu tempo, essa igreja também é modelo para as igrejas dessa região. Amém? É modelo. Porque, querido, precisamos olhar para a Bíblia e aprender quais são as marcas, quais são as características de uma igreja de boa fama, para nos tornarmos referência. Vamos ler a palavra, vamos ver quais são as características que faziam dessa igreja uma igreja modelo para as demais. Versículo 3, o apóstolo Paulo no texto vai dizer o seguinte: recordamos-nos constantemente, na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta de uma fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em Cristo Jesus nosso Senhor. Amado, eu vou dizer que Paulo está aqui demonstrando, sabe, o tripé de uma vida cristã, o tripé da nossa vida com Deus. Qual que é o tripé, pastor? O texto fala, uma fé operosa. Irmão, fé, ela tem que gerar alguma coisa. Você que crê em Jesus, essa fé em Jesus tem que gerar algo na tua vida. Não, pastor, nós cremos, mas a gente só crê, não faz mais nada. A gente é contemplativo, fica olhando para o céu. Ah, Deus. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Timóteo, Tiago vai dizer: a fé sem obras é morta. A fé que Deus plantou no teu coração, porque Ele é autor e consumador da nossa fé, ela tem que gerar algo. E o que nós podemos ver nessa igreja de Tessalônica é que eles tinham uma fé operosa. Eles tinham fé, mas eles evangelizavam. Eles tinham fé, eles iam nas escolas fazer o start nas escolas. Eles tinham fé, mas eles iam abençoar as famílias com cesta básica. Eles tinham fé, mas eles faziam evangelismo. Eles tinham fé, mas pregavam o evangelho. Então essa igreja era uma igreja que tinha uma fé operosa, irmão. Tem gente, não é o caso de ninguém aqui, que tem fé, mas não faz nada. Pastor, precisa fazer alguma coisa. Ah, não posso, estou ocupado. Pastor, precisa de alguém para ajudar. Ah, estou com preguiça hoje. Pastor, precisa de alguém para apoiar em algo que vai fazer para a igreja, vai fazer. Ai, pastor, não vou poder ir. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe como é que as pessoas nos chamam? Servos de Deus. Quem é servo de Deus aqui? Levanta a mão. E servo serve, irmão. Servo serve. O servo que não serve, não serve. O servo que não serve, não é servo. Então, meu amado, tem muita gente que diz que tem fé, mas não faz nada. Miserável. Não posso falar essa palavra, né? Então, vou falar. Mas, irmão, a pessoa não faz nada. Essa igreja, eles tinham uma fé operosa. Era uma fé viva. Sabe, amada, a fé diz respeito a estarmos fundamentados nas promessas de Deus, a crermos que Deus está movendo, a crermos que Deus nos chamou para sermos servos, a crer, sabe, que mesmo em meio a perseguições, a tribulações, nós não paramos, nós avançamos, porque nós cremos num Deus que nos chamou para servir. Essa igreja começa, sabe, servindo ao Senhor de uma forma prática. Paulo, por 3 sábados seguidos, vai para a sinagoga e prega e evangeliza, e as pessoas se convertem. Então essa igreja tinha uma fé operosa. Outra coisa que o versículo 3 vai dizer, é que essa igreja tinha um amor abnegado, irmão. Um amor abnegado. Amor abnegado, sabe, significa o seguinte: a abnegação, a palavra eu fui pesquisar, a abnegação remete para uma forma de sacrifício, como ato de ignorar os seus próprios interesses. Essa igreja, ela tinha um amor abnegado, ela amava as pessoas de graça, ela amava por amor. Irmãos, nós temos que ser assim, amar as pessoas. A Bíblia vai falar assim lá em 1 João 4, 7, amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus.
Se não amas, não conheces a Deus, porque Deus é amor. Irmãos, tem uma coisa que as pessoas vão ver nessa igreja, é o amor. A pessoa chega aqui e fala, meu Deus, eu nunca fui tão bem acolhido, recebido, amado, meu Deus, passaram mel em mim, será que eu estou... É porque, amado, essa igreja, ela é amorosa, amém? E você é um instrumento de amor. Essa igreja de Tessalonicenses, ela tinha um amor abnegado, ela amava as pessoas. E eu vou dizer para você, ninguém resiste ao amor, ninguém. Porque o amor é uma arma poderosa. Jesus não veio com espada, com lança, com escudo, Jesus veio com amor. Deus nos restaurou, nos resgatou por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, meu amado, deixa eu dizer para você, você foi chamado para amar. Você foi chamado para ser uma pessoa amorosa. Aí a pessoa, eu sou chato, eu sou ruim, eu sou brabo, eu sou nervoso. Não, eu sou uma bênção, eu sou amoroso, eu sou uma pessoa, sabe, que reflete o amor de Deus. Essa pessoa que está ao teu lado, ela reflete o amor de Deus. Dá um sorriso para ela aí, ó. Olha que coisa mais linda. Meu tempo já era, vamos lá então, acelerando então. Amor abnegado, queridos, essa igreja, ela tinha uma marca poderosa, sabe, ela revelava um amor. E eu vou dizer para você que a característica principal que demonstra que nós somos discípulos de Jesus é o amor. João 13:35 vai dizer, queridos, que o amor, ele é uma marca. Deixa eu ler esse texto, que esse texto é maravilhoso. João 13:35, ele vai dizer o seguinte para mim e para você: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, quando vos amarem uns aos outros. Amado, cristão, ele é apaixonado por Jesus, ele é apaixonado por vidas. Cristão anda em unidade, irmão, por isso eu acho tão linda a igreja estar reunida, sabe, a unidade. O texto fala aqui de João 13:35, o mundo conhecerá que sois meus discípulos, quando vocês tiverem amor uns para com os outros. Essa igreja de Tessalônica era uma igreja que ela tinha um amor abnegado, as pessoas eram apaixonadas por Jesus, mas se amavam entre si. Ele fala assim, eu amo a Deus, mas não suporto aquele irmão. Misericórdia, irmão, que evangelho você está crendo? Eu preciso amar as pessoas. Ah, pastor, mas as pessoas têm defeito. E você não tem, criatura? Ah, mas as pessoas, elas são chatas. E você não é? Mas as pessoas têm... Ei, nós não temos opção, irmão. Nós temos que amar o próximo. Não é isso que a Bíblia fala? Tem que amar o próximo. Mas a Bíblia fala também que tem que amar os irmãos. Não fala também que tem que amar os irmãos? A Bíblia fala que tem que amar os inimigos, amar quem nos persegue. Tem que amar todo mundo, irmão. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Então essa igreja era uma igreja de uma fé operosa, era uma igreja de um amor abnegado, e uma coisa que essa igreja tinha também que era maravilhosa, a esperança em Jesus Cristo. Sabe, amada, ela tinha uma esperança em Jesus, e a nossa esperança não é outra senão Jesus. A nossa esperança não é outra senão em Jesus. Uma igreja relevante, uma igreja se torna, sabe, uma igreja padrão, uma igreja que realmente vai refletir o amor de Deus, quando ela tiver realmente um coração, sabe, tão fiel ao Senhor, uma igreja que crê, que tem Jesus como a sua esperança. A esperança é Jesus, queridos. Sabe, o que mostra a grandeza de uma igreja não é o tamanho do prédio, não é o luxo, ou enfim, o que mostra uma igreja tremenda, e o que eu vejo nessa igreja, é uma igreja que tem uma esperança em Jesus. Amado, e essa igreja de Tessalônica, ela vivia isso, uma igreja madura, um povo de Deus amadurecido pelo Espírito Santo, é aquele que tem esperança em Jesus, é aquele que, sabe, Paulo fala que essa igreja houve perseguição na igreja, houve luta, Jasão foi preso, mas ele não desanimou. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, tem pessoas aqui nessa noite, que talvez pensarem em desanimar, pensarem em desistir, ou deixar Deus de lado. Ai Deus, acho que eu não tenho mais tempo, acho que eu não quero mais ir para a igreja. Amado, sem Jesus para onde nós vamos? Um dia Jesus começou a pregar e começou a trazer umas palavras mais duras, e o pessoal começou a ficar meio assim, alguns foram embora, e daqui a pouco foi embora, e Jesus chega para os seus discípulos e fala assim, e vocês não vão embora também? E Pedro fala, Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, amado, só Jesus pode realmente restaurar, mudar e transformar uma vida. Então, meu amado, essa igreja de Tessalônica era uma igreja que ela tinha uma fé operosa,
um amor abnegado e uma esperança viva em Jesus. E Jesus é a razão da nossa existência. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é aquele que ama você a ponto de dar a vida dele por você naquela cruz. Sabe, amado, o versículo 3, é uma síntese de o que é uma igreja realmente abençoada. E só para encerrar ainda, eu vou ler o versículo 5, que é outra característica dessa igreja dos Tessalônicos, que é uma igreja marcada por um evangelho do poder do Espírito Santo. No versículo 5 nós lemos o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas igualmente pelo poder do Espírito Santo. Amado, uma coisa que faz uma igreja ser relevante numa cidade, é o poder do Espírito Santo, onde as pessoas são tocadas, impactadas, são marcadas, são curadas. E essa igreja Aba Luiz Alves, é uma igreja, sabe, que não é só de palavra, é uma igreja de poder, o poder do Espírito Santo, porque Deus está aqui, e Ele é poderoso para mudar a tua história, para mudar a tua vida, e para restaurar você, meu querido. Isso, aleluia, o Espírito Santo está aqui, Ele está aqui, aleluia. E Paulo fala, olha, essa igreja, ela não é uma igreja só de palavra, uma igreja que, não, queridos, tem tantas pessoas que dão palavra, são coach, te dão conselho, mas não tem nada de poder. Essa igreja aqui tem poder, o Espírito Santo está aqui, nós podemos sentir, quando senta, pisa o teu pé aqui dentro, você sente, sabe, é um poder sobrenatural. E uma terceira característica dessa igreja, para eu encerrar, porque eu só tenho mais 5 minutos, o versículo 9 vai dizer, que essa igreja, ela tinha algo tão tremendo, aleluia, porque diz o seguinte, porque todos eles relatam, de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos convertestes dos ídolos, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Sabe uma coisa que essa igreja marcava, tinha como marca tremenda na sua vida também, um testemunho de mudança de vida. Irmãos, tem gente que ouve a palavra, ou entra por aqui, sai por aqui, não muda nada. Mas a palavra é o poder de Deus para transformar o homem. E o que Paulo vai dizer no versículo 9, é que era notória a transformação, sabe, o testemunho de mudança de vida naquela igreja. Paulo fala que era público a mudança de atitude, sabe, acontecia nas pessoas que iam para aquela igreja. Não é porque, amada, não é a placa, não é a presença do Espírito Santo, é a fé operosa, é o amor abnegado, é a esperança em Jesus, sabe, é o poder do Espírito Santo, e as pessoas são transformadas. Hoje nós vamos ter aqui 8 pessoas que vão se batizar, sabe, eles não vão entrar seco e sair molhados só, eles vão entrar declarando, nós éramos pecadores, mas Jesus nos salvou, e quando eles saem dali, eles saem com um novo testemunho, um testemunho de mudança, de transformação. Amado, quando nós decidimos seguir a Jesus, a nossa decisão de fé deve vir acompanhada de uma transformação e sabe, uma decisão de abandonar a vida velha, abandonar os velhos hábitos, abandonar a vida antiga, porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Amado, quando você entrega a tua vida a Jesus, Ele pega aquela vida velha, Ele transforma você, Ele te dá uma nova vida, e é o testemunho da igreja dos Tessalonicenses, e é o testemunho dos irmãos da igreja Aba Luiz Alves, e é o testemunho que Deus quer que você realmente reflita, é a transformação de vida. Eu era um perdido, mas eu encontrei Jesus. Eu era uma pessoa perdida, mas Jesus me achou e mudou a minha vida. E uma canção que eu cantava há muito tempo atrás, quando me converti, lá em 88, era: Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou. Queridos, Jesus muda o nosso viver. E nessa noite, talvez você está aqui pela primeira vez, talvez você só tenha vindo nessa igreja, mas hoje eu digo para você, Jesus quer mudar a tua história, quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida, quer transformar você, quer libertar você dos vícios, quer libertar você talvez, sabe, do vício, talvez dessa maneira de vida que está te levando a cada dia
para mais para o buraco. Jesus quer mudar a tua história.